Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Agora segura o verso 24 aí, o que é que diz? 9:24 de 1 Coríntios. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25, todos podem ler comigo? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto, como obter a coroa da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estava observando esse texto e a gente sabe que o apóstolo Paulo era um dos maiores evangelistas, sem sombra de dúvida, dos apóstolos que Deus levantou. Embora ele diz que não era nem considerado digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Paulo matou pessoas porque no seu fervor, ele, longe dos caminhos de Deus, ele era extremamente religioso, mas não conhecia Jesus Cristo. Parece até uma contradição isso. Alguém ser religioso e não ter intimidade com Deus. A religião, ela muitas vezes distancia o homem até de Deus. Parece até um paradoxo. Eu, quando estava na Universidade Católica, em 1988, tinha um tema, os alunos de teologia, e o tema era o seguinte: Deus há muito tempo que quis se desnudar aos homens, mas as religiões não permitem. E Paulo aprendeu a pregar Cristo, a falar do evangelho desse amor e a correr atrás, porque não pensa que o evangelho é fácil. Tem pessoas que se acomodam: para que matinal? Para que ir para a igreja? Para que entregar a literatura? Não pense nisso. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu nunca encontraria na feira lá de uma pessoa que diz assim: eu aceitei Cristo e hoje eu estou trabalhando na igreja, hoje eu sou uma missionária, se alguém não anunciar o evangelho para ela. É através da anunciação do evangelho. E nós não podemos perder tempo. Temos muitas dificuldades. A gente vê muitas vezes lutas até dentro da igreja, mas o nosso alvo é Cristo. Precisamos pregar o evangelho e sem olhar quem. E Paulo diz assim: eu não tenho que me gloriar. Eu me lembro do Dr. Russo Shedd, que ele diz que pregar o evangelho é uma obrigação de todos, querendo ou não. É uma obrigação de todos os servos de Deus, do Edson, do pastor, do diácono, do missionário, todos. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E se eu anuncio, não tem que gloriar. O pastor Abisai disse bem claro: pregue o evangelho dentro de casa. Os pregadores falam: pregue dentro da sua família. Fale desse amor, vive esse amor. E não é fácil pregar dentro de casa, todo mundo sabe disso. Mas a gente precisa testemunhar. Não importa o quanto você pode ser rejeitado, mas você vive esse evangelho e persevere nesse caminho. O apóstolo Paulo diz assim: olha, que prêmio eu tenho? Por isso eu faço de boa mente. Eu vou ter prêmio, mas eu faço de má vontade. Apenas uma dispensação me é confiada. Como é que pode alguém fazer de má vontade? Vem, rapaz, para a igreja eu vou, mas vou a puxa, melhor do que essa. A gente tem que vir com alegria. Tem pessoas que simplesmente desprezam a obra do Senhor. É uma tarde de oração. É as irmãs orando aqui, cantando. Às vezes é um grupo de 6 irmãs, mas estão cantando. Marisa, continua. Porque tem um prêmio para mim, tem um prêmio para você, que está fazendo a obra de Deus. E a gente continua. Culto matinal, Charlie. Às vezes 4 pessoas continuam com o culto matinal. Aleluia. É uma oportunidade. Bendito é o teu nome. Rayane disse essa aqui hoje. Que oportunidade, estamos aqui. Parecia que ela estava falando para um público de muitas pessoas, mas não estava eu, ela e Charlie, e ela aqui vibrando com o evangelho. Isso é palavra de Deus, irmão. Aleluia. Não importa se tem 10, ou se tem 100, ou se tem 1000. Você não prega para homem, você prega para o evangelho, para Deus, para a glória de Deus. Aí Paulo diz assim, que existe um prêmio para quem faz boa vontade. Porque eu, sendo livre, para com todo me fiz servo de todos, para ganhar alguns. Veja o fervor de Paulo. Mas, irmãos, esse texto é tão rico. E ele fala de uma premiação maior. Ele fala de uma coroa. E é sobre isso que eu quero falar, pelo menos 7 pontos de quem ganha essa coroa. Veja o que é que Paulo fala. Como obteremos a vitória? Como obteremos essa coroa da vitória? Primeiro, por meio de uma consagração plena. Queridos irmãos, ninguém se iluda não. A gente precisa estar consagrado ao Senhor. Ser vasos de honra.
Deus não quer usar de qualquer jeito. Deus quer que a gente tenha uma vida com Ele. Uma vida que glorifique o nome dEle. E está aqui em 1 Coríntios, no capítulo número 9, 24. Veja o que ele diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm. Mas se um só leva o prêmio, correi de tal modo que o alcanceis. Aqui Paulo fala como alcançar. Tem que ter desprendimento, tem que ter força, é plena consagração. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, olha o que está escrito. Gálatas 5, 7. Deixa eu ler para os irmãos. Paulo falando de plena e total consagração. 5, capítulo 7. Diz assim: correis bem, mas quem vos impediu para não que obedeça à verdade? Sempre olhando para a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade não é o homem, não é a instituição. A verdade é Jesus e é a verdade que liberta. Mas ele também, como obtermos a coroa, por meio de uma consagração plena, mas por meio de renúncia. Queridos irmãos, quem disse que é fácil ser líder? Quem disse que é fácil estar no exercício da vontade do Senhor? Vai ter perseguição, vai ter apontamento. Quer aparecer essa hora? Por que também não vem aparecer aqui? Porque muitos falam, fica, se vem cedo é porque não tem o que fazer. Cada temos, mas nós temos que fazer no reino de Deus. Levanta pessoas assim. E ele diz assim, olha, Romanos capítulo 8, 13. E tenham paciência com ela, só esse versículo. Romanos 8, 13 diz assim, o apóstolo Paulo. 8, 13, está escrito, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O corpo quer cama? Não! O corpo quer distância, quer descansar. A gente tem que se esforçar, irmão. Certa vez alguém perguntou assim, Senhor, alguém gritou, está lá no Evangelho, serão poucos os que são salvos? Aí Jesus olhou para aquele homem e fez, esforçai-vos, porque eu vos digo que muitos vão querer e não vão entrar, porque não se esforça. Se esforça para ter um bom emprego, se esforça para ter um bom carro, se esforça para ter a melhor casa, se esforça para tudo, mas não se esforça para dar o seu melhor a Deus, o seu melhor louvor, a melhor pregação que puder, falar tudo para Deus. Não se esforça. Não se esforça nem para devolver um pouco que Deus dá, porque diz que não tem condições. Quantos são infiéis? E aqui, para conseguir a coroa, aquele que tem que perseverar até o fim. Em primeiro lugar, por meio de uma consagração plena. Em segundo lugar, por meio da renúncia. Mas em terceiro lugar, abandonando o pecado. Abandonando o pecado. E isso é um desafio. Tem gente que quer servir a Deus, mas vive em prostituição, vive em fornicação, vive falando mal dos outros, na maledicência. Tem que deixar o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Essa mensagem mexe com muita gente, tem gente que fala logo assim, porque não aceita. Mas é a Bíblia quem diz. Será que é a comunhão das trevas com a luz? Será que é a comunhão de Cristo com Belial? Será que é a comunhão do santo com o profano? Não há. Está lá em 2 Coríntios. Então, irmão, tem que deixar o pecado. Josué teve uma grande luta e derrubou a grande Jericó. Mas em seguida, os próprios soldados de Josué perderam da cidade de Ai, bem pequenininha, porque tinha anátema, tinha pecado dentro de casa, tinha pecado no meio de vós. Aí Deus sabe que vocês perderam. Vocês pensaram que ganharam por causa do braço de vocês que é forte? Vocês pensaram que ganharam porque vocês são bonitinhos? Vocês ganharam porque eu dei vitória. Quem dá vitória a mim, quem dá vitória a você é Deus. Glória. A nossa força nada faz. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, irmão. Em quarto lugar, veja, eu falei de por meio de uma consagração plena, por meio de uma renúncia, abandonando o pecado. Quarto lugar, por meio de uma vida santificada. Eu só quero deixar um versículo. Buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Não é de todo jeito, não. Deus quer a gente santificar. Uma vida santificada. Aí a gente vai alcançar a coroa. Não é a coroa corruptível, não, que os atletas vão lá atrás dela. Não é aquela medalha, não. É outra. E aqui no final, o apóstolo Paulo dizendo assim, ele falando dessa realidade, como obtemos a coroa da vitória? É por meio de uma consagração, é por meio da renúncia, é abandonando o pecado, por meio de uma santificação. Quinto lugar, perseverando na carreira. Quem disse a você, você começou tão bem, agora está desistindo? Comece, continue. O evangelho é perseverança. Eu vi aqui no Beto dizendo, agradeço pela visita, isso é perseverança. Ninguém quer ir, às vezes é um domingo à tarde, é cansativo, tá? Mas persevera que Deus dá vitória. Nós estamos aqui nessa manhã perseverando na palavra do Senhor. Vamos terminar, Diácono Charles. Quinto lugar, perseverança.
E aqui nós estamos rodeados de uma grande testemunha. E a Bíblia diz, aquele que persevera até o fim será salvo. E a Bíblia diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Tem que ser fiel e tem que perseverar. Já estamos concluindo. Em sexto lugar, lutando segundo as normas. Paulo fala isso a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. E a gente está terminando. 2 Timóteo 2,5 está escrito assim. Só para os irmãos acompanharem. 2,5. Vamos lá, está aqui na palavra. E se alguém milita, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Nunca pense em derrubar teu irmão. Nunca pense em se engrandecer porque teu irmão cai. Não. Lute com a fé em Deus. A glória é para Jesus. Legitimamente. E a gente vai ter vitória. Em último lugar, fiquem de pé, por favor. Todos podem ficar de pé. Em último lugar, aleluia. Olha o que é que diz aqui, ó. Em último lugar. Como obteremos a coroa da vitória? Por meio de uma vida consagração plena, Teresa. Por meio de uma renúncia, Beto. Abandonando todo o pecado, irmãos presentes. Por meio de uma vida de santificação, irmão Mozart. Perseverando na carreira, irmão Felipe, lutando segundo as normas, legitimamente andando na cidade, irmão Tiago. Mas em sétimo lugar, mantendo o alvo diante dos nossos olhos. Qual é o nosso alvo? Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Ele nunca desamparou e ele nunca desistiu. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Obrigado a Deus por mais um culto matinal. Obrigado por cada servo teu aqui presente. Obrigado a Deus pela tua palavra, Deus. Que se anunciamos o Evangelho, não há glória, não há nós. É uma obrigação que todos nós temos, ó Pai. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Obrigado porque essa hora da manhã, era 10 para as 6 da manhã, já tinha aqui uma jovem falando do teu Evangelho, falando do teu amor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem deixado essas portas abertas. É o Senhor que mantém essas portas abertas. É o Senhor que tem dado força ao diácono Charles. É o Senhor que tem dado força ao diácono Moza. É o Senhor que tem levantado cada pessoa aqui presente, ó Deus, para fazer a tua obra. É o Senhor que traz Tiago do Parque Capibaribe para cá, ó Deus. Precisando sair do teu trabalho, vem para aqui, ó Deus. É o Senhor que faz isso, ó. Louvado seja teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos fiéis ao Senhor. Renunciando, ó Pai. E fazendo a tua obra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém?